Queridos irmãos e queridas irmãs, mais um encontro. Neste encontro, quando aparentemente fazemos as mesmas coisas, né, que são reflexões sobre os ensinamentos de Jesus, eu acho que seria importante nós nos lembrarmos que hoje eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem. Hoje eu sou quem eu fui ontem, acrescido de tudo que eu vivi, senti, pensei, realizei. E é assim que vamos construindo a nossa caminhada e construindo a nossa trajetória. Sempre recorrendo ao Pai com a certeza do amparo. Como nós, enquanto pais, não somos capazes de provocar nenhum tipo de dor nos nossos filhos, naqueles a quem amamos, imaginemos então com todo o amor que o Pai, que está nos céus, tem por nós o que Ele não seria capaz de fazer, por nos amar. Então, vamos juntar os nossos corações, né? Vamos juntar os nossos corações adorando esse Pai de amor, adorando a vida que Ele nos dá. E quando nós pensarmos nisso, eu gostaria muito que nós nos lembrássemos que esta adoração, ela não é feita de forma condicional. Eu só adoro a Deus se todas as coisas que eu pedi a Ele, Ele me deu. Ou eu só adoro a Deus quando diante de uma situação muito difícil eu tenha superado de forma satisfatória para mim. Não, eu adoro a Deus até pela possibilidade de viver a dificuldade hoje. Porque quando Ele me permite viver essa dificuldade, Ele está dizendo para mim assim: minha filha, eu não duvido da sua capacidade, da sua competência de viver esse momento, ainda que ele seja difícil, sabendo que isso vai corroborar de forma, às vezes, incalculável para o seu crescimento espiritual. Então, olhemos para as nossas dificuldades com esse olhar de reconhecimento de grandes oportunidades. E aí busquemos o nosso Evangelho. Capítulo 27. Pedi e obtereis. É um item que fala da eficácia da prece. E diz assim, é uma passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. E diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido o que pedirdes. Aí diz assim o codificador: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um. Mas, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, sem livre arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não as utilize, a vontade para não querer e a atividade para ficar inativo. Como o homem é livre para agir num sentido ou em outro, seus atos acarretam a ele e às demais pessoas
consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Deus pode, pois, consentir com certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinadas sempre a essa anuência à sua vontade. Então vamos voltar aqui no subtítulo, né? Que é a eficácia da prece. O nosso pedido, o pedido que nós fizermos ao Pai, ele deverá carregar as nossas emoções, ele deverá conter aquilo que está em nossos corações. Então não nos esqueçamos de que quando eu, sem ter a menor dúvida, que o Pai, que é sabedor de todas as coisas, sabe das minhas dificuldades, mas ainda assim, quando eu digo para Ele, quando eu falo para Ele o que eu sinto diante da dificuldade que eu estou vivendo, quando eu então rememoro as leis divinas que eu preciso tê-las internalizadas dentro do meu coração para que eu possa experimentá-las, eu digo, meu Pai, eu não consegui cumpri-las, eu não consegui vivenciá-las, ou eu ainda não sei exatamente como fazê-lo, mas eu tentarei, porque eu desejo e te peço. E quando eu peço, né, eu sei que Ele vai me atender. E Ele me atender não é fazer a minha vontade. Quando uma criança chega perto de nós e nos diz, eu quero... Por exemplo, um filho agora, o retorno às aulas, né? E o filho chega para a mãe e diz, eu não quero ir à escola, eu não estou com vontade, eu quero ficar com você, eu estou com saudade de você, seja lá a razão que for. Essa mãe não vai atender. E naquele momento o filho tem certeza, ele conta com a aprovação da mãe, confiante no amor que ela tem por ele. Não é? Então, lembremos-nos, sem de forma alguma ter a ousadia de querer me comparar ou me aproximar do amor do Pai por nós, mas apenas tendo como referência, se eu não dou para o meu filho o que ele me pede, porque naquele momento a mim parece que não é o melhor para ele, imaginemos o Pai com todo o amor que Ele tem por nós, com toda a intenção que Ele tem de que cada um de nós aqui, hoje, encarnados, cumpramos o nosso propósito divino, experienciemos alegrias, contentamentos, tristezas, dificuldades, que nós consigamos, apesar, né, de tantas experiências diversas, nós não nos esqueçamos o que nos faz estar aqui. E o que me faz estar aqui é o meu crescimento espiritual. Saber um pouco mais, ter um pouco mais, compartilhar um pouco mais, faz parte dessa caminhada com um único objetivo, que o meu espírito retorne ao mundo espiritual melhor do que aqui chegou. E muitas vezes, para que eu retorne melhor ao mundo espiritual do que quando aqui cheguei, eu preciso sim passar por esses momentos de angústia, de tristeza, de medo, e sentir que a mão do Pai me aquece o coração. Lembrando sempre de que Ele, esse Pai de amor e de bondade, permitiu que conosco estivessem os seus prepostos, os prepostos de Jesus, que nos acompanham, nos orientam e nos sustentam.
Que, portanto, hoje, nesse encontro, reforcemos em nós, sintamos em nós o amparo dos nossos irmãos, desses amigos espirituais que vão nos auxiliando nessa caminhada, às vezes trôpega e difícil, mas muitas vezes, ou quase sempre, com muita gratidão, muita paz.